Amados, ontem à noite eu estava meditando na palavra de Deus. E eu orava ao Senhor que me desse a palavra para trazer essa noite, nesse culto de oração. E o Senhor falou muito forte comigo no meu coração sobre essa passagem de Malaquias. Essa passagem quando Malaquias, quando o Senhor, o Espírito Santo fala através do profeta, que Ele é o Senhor e Ele não muda, e é isso a pura e a verdade, Deus não muda, Deus é verdadeiro, nosso Deus é um Deus que quando Ele diz uma promessa, quando Ele nos promete algo, Ele cumpre. Quando o Senhor diz que Ele vai te guardar, Ele te guarda. Quando o Senhor diz que vai te proteger, Ele te protege. Quando o Senhor diz que Ele vai te curar, Ele cura. Quando Ele diz que Ele está com você em todos os momentos da sua vida, Ele está com você em todos os momentos da sua vida. O nosso Deus não muda. Só que aqui, nesta passagem, o Espírito Santo falando através do profeta Malaquias diz que Deus não muda, por isso os filhos de Jacó não são consumidos. Toda vez que na palavra de Deus os profetas se referem ao povo de Deus como filhos de Jacó e não como filhos de Israel, o profeta está dizendo ao povo que aquele povo é um povo que está vivendo no engano, é um povo que ele está enganando a Deus e ao mesmo tempo se enganando. Porque quando diz sobre Jacó, o nome Jacó significa em hebraico aquele que segura o calcanhar. Nós conhecemos a história, uma história muito linda, quando Rebeca, esposa de Isaac, filho de Abraão, ela fica grávida, ela engravida de gêmeos. Engravida de gêmeos. E o que nasceu primeiro, no momento do parto, foi Esaú. Só que depois, quando Esaú começa a nascer, e eles começam a tirar Esaú, aparece a mãozinha ali, né, da outra criança segurando na perna do outro que estava nascendo, agarrando o outro. E por isso colocou-se o nome da outra criança de Jacó, aquele que segura o calcanhar. Mas quando Deus aqui se refere ao povo, filhos de Jacó, o Senhor está referindo ao engano que Jacó cometeu. Porque se nós formos ler lá no livro de Gênesis, querido, no capítulo número 27, você pode ler em casa, tá bom? Gênesis, no capítulo 27, aí a palavra de Deus, a história que se conta na Bíblia Sagrada, no livro de Deus, diz que as bênçãos, que tudo que era de Isaac, iria ser herdado pelo seu primogênito, que era Esaú. Naquele tempo, quem herdava a herança do pai, quem herdava o gado, as terras, os servos, tudo, a autoridade sobre a família era o primogênito. E o direito da primogenitura estava sobre Esaú, porque foi ele que nasceu primeiro. E havia uma rivalidade entre os pais, porque a palavra de Deus diz que Isaac, ele preferia, ele gostava mais de Esaú, porque Esaú era mais forte, Esaú era caçador, ela era mais ousado, e Rebeca, ela preferia, ela amava mais a Jacó, porque Jacó era um filho mais caseiro, ficava nas tendas, apacentava o gado, um filho que ajudava ela nos afazeres. Então ela amava, ela preferia mais a Jacó do que Esaú. E a palavra de Deus diz, querido, que um dia
ela estava escondida na tenda onde estava Isaac, e Isaac chama Esaú e pede para Esaú buscar para ele uma caça, para Esaú sair e caçar um animal, e preparar para ele um guisado, um alimento, porque ele não sabia que ele já estava velho, e os seus dias estavam chegando ao fim, e ele queria comer deste guisado, se alimentar, antes de abençoar Esaú com a bênção da primogenitura. E Rebeca ouviu, e quando Rebeca ela ouve essas palavras de Isaac, ela corre até Jacó, e ela conta, e ela mesma ela faz uma trama ali, e ela pede para Jacó matar ali uns cabritos, porque ela mesma ia preparar o alimento para dar a Isaac, para enganar Isaac, para que Jacó fosse abençoado com a bênção da primogenitura no lugar de Esaú. Irmãos, o que é triste nessa história é que, através da trama ali de Rebeca e seu filho Jacó, eles mentem para Isaac, eles enganam Isaac. Está lá em Gênesis capítulo 6. Eles enganam Isaac. Eles pegam ali as pedes de um carneiro e colocam nos braços de Isaac, no peito, no pescoço, para tentar enganar Isaac, porque Esaú era um homem muito cheio de pelo, um homem peludo, né? Um homem. Jacó já era um homem que tinha a pele lisa, não tinha pelos na pele, né? Então tentam enganar. E quando Jacó aparece em frente a Isaac e começa a conversar com o seu pai, ouvindo a voz, diz: mas quem está aí? Ele fala que é Esaú. Ele mente para Isaac. Mas Isaac diz: mas parece, vem aqui, chega mais próximo de mim. E quando Jacó chega perto ali de Isaac, Isaac começa a tocá-lo. Toca no seu peito, toca nos seus braços, no pescoço. E quando ele sente ali que tem realmente pelos, porque era de um cordeiro, ele diz: mas a voz não parece a voz de Esaú. Mas como eu estou sentindo, né, eu conheço o meu filho, né, pelo tocar, pelo tato. E a palavra do Senhor diz que ali Jacó, ele leva o guisado, Isaac come, depois Isaac impõe as mãos sobre Jacó e dá sobre ele a bênção da primogenitura. Jacó, ele foi abençoado, mas enganando o seu pai, mentindo sobre o seu pai, mentindo ao pai. Naquele momento, o que Rebeca queria para Jacó é que ele fosse o herdeiro de tudo de Isaac, que ele desse o gado, as terras, tudo que era material. Só que a palavra de Deus diz que depois de Jacó receber a bênção da primogenitura, e Esaú fica sabendo, Esaú, ele jura Jacó de morte. Foi preciso Jacó fugir. E Jacó foi para a casa do seu tio Labão, que era irmão de Rebeca, sua mãe. Irmãos, e Deus, como diz a palavra que nós temos aqui em Malaquias, Deus não muda. Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus é fiel. Aquilo que Jacó fez com seu pai, mentindo, enganando, aconteceu tudo com ele. Quando ele chega à casa do seu tio Labão, ele se apaixona por Raquel, sua prima. E ele pede ao tio para poder ser esposo de Raquel. O que o seu tio faz com ele? Então você vai ter que trabalhar 7 anos para poder ter Raquel como esposa. E a palavra de Deus diz que ele trabalhou 7 anos para o seu tio. E Labão engana a Jacó. E depois de 7 anos, a palavra do Senhor diz que ele deu a Jacó como esposa Léia, a filha mais velha. Aí Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para poder casar com Raquel.
o que ele cometeu no passado, enganando, mentindo ao seu pai, ele recebeu tudo de novo sobre a sua vida. Ele recebeu sobre a sua vida, ele foi enganado. O tio mentiu. Irmãos, interessante nessa história, depois nós voltamos aqui em Malaquias, é que Deus não permite que sejamos abençoados quando nós somos gananciosos, quando nós somos mentirosos, quando nós tentamos enganar a Ele. Deus não permite. Apesar de Jacó receber a bênção do seu pai, a bênção da primogenitura, e ele achar que ia dar todos os bens do seu pai, a palavra diz que ele saiu sem nada da sua terra. Ele não herdou nada da sua terra, ficou sem nada. Ele foi sem nada, não levou nada. Foi preciso que ele trabalhasse, foi preciso que ele ali com seu tio, que ele ali suasse a camisa, trabalhasse muito para conquistar tudo aquilo que ele precisava. Ele teve que trabalhar, foi enganado, trabalhou novamente, trabalhou 14 anos para poder ter a sua esposa e poder conquistar tudo aquilo que ele precisava. Não foi de mão beijada. Deus permitiu isso na vida dele, para que ele reconhecesse que Deus é justo. Deus não muda. E quando a palavra do Senhor se refere então em filhos de Jacó, o Senhor está através do Espírito Santo de Deus falando de pessoas, de um povo que engana, um povo que mente, um povo que tenta se engrandecer, um povo que tenta, que busca a ser abençoado de qualquer forma, e não agrada o coração de Deus. A palavra de Deus diz também, que depois que Labão, ele começa a enganar Jacó de tal forma que ele começa a tentar desfrutar de tudo que Jacó tinha, tudo que Jacó prosperava, ele tenta tomar uma parte para ele. Aí Deus fala com Jacó: sai do meio do seu tio, sai daí e volta para a sua terra, volta para a casa do teu pai. E o medo de voltar e ser morto, e o medo de Esaú, de se encontrar com o seu irmão Esaú e ser morto, querido, por causa do erro que ele cometeu. Mas a palavra de Deus diz que no caminho de volta, Jacó ele começa a orar a Deus e pedindo a Deus uma direção, pedindo a Deus que guardasse. E a palavra diz que no vale de Jaboque, no anoitecer, um anjo aparece a Jacó, e ele começa a lutar com o anjo. O anjo quer ir embora e ele não deixa, ele agarra o anjo e ele luta com o anjo até quase o sol começar a se pôr. E o anjo fala: mas o que você quer de mim? Ele vai: eu não vou te deixar ir enquanto você não me abençoar. Olha como é que ele mudou. Agora ele não queria mais as bênçãos materiais, ele queria a bênção espiritual de Deus, que faz toda a diferença nas nossas vidas. A bênção de Deus. A bênção de Deus. Irmãos, e naquele momento, a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor falou a ele: agora o seu nome não será mais Jacó, mas Israel, que significa aquele que lutou com Deus. Amém? Israel. Israel. E em Malaquias, amados, no capítulo 3, no verso de número 7, olha que o Espírito Santo fala através do profeta: desde o dia dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. O homem pensa no seu coração, querido, que Deus tem que dar para ele tudo de mão beijada, que as coisas caem do céu.
Mas não é assim que acontece. O que a palavra diz é que nós temos que nos esforçar, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer o melhor, e o que nós recebemos, nós temos que dar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas primícias, o nosso melhor. E quando nós oferecemos, entregamos a Deus o nosso melhor, é que Deus torna a nós. É a palavra de Deus. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. O erro daquele povo, querido, é que eles estavam tentando enganar a Deus e se enganando a si mesmos. Quando o profeta, ele profetiza, ele diz essas palavras. Porque o povo, eles não estavam mais dizimando, o povo não estava mais ofertando. Se o povo dizimava e não era o valor correto, estavam enganando a Deus. E aqui Deus fala através do profeta: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. E a palavra do Senhor diz: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Era todos, toda a nação, todo o povo. Não dizimava mais, não ofertava mais, se fizesse algo não fazia da forma correta. Nada mais se fazia por amor a Deus. E o pior de tudo, ainda de não dizimar, ainda de não ofertar mais a Deus, ainda não queriam mais servir a Deus, e quando serviam ainda murmuravam e reclamavam, irmãos. Olha o que eles dizem, olha o que diz a palavra de Deus. Em Malaquias 3, no verso de número 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Olha que ofensa, olha que rebeldia. Inútil é servir a Deus. E continua dizendo assim: que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam, ou não acontece nada. Está vendo a inveja que eles tinham, né? Não dizima, não oferta, murmura, reclama e quer ser abençoado. E quando não é abençoado, olha para o ímpio e vê o ímpio lá com bens materiais, com carro, né? Hoje vamos trazer para o nosso tempo. Vê a pessoa com um carro bom, com uma casa boa, com um bom trabalho, um bom emprego, e começa a ter inveja, porque não faz por merecer, porque não obedece à palavra de Deus. Quantas pessoas, irmãos, têm ciúme da casa do outro? Quantas pessoas têm inveja do carro da outra pessoa, do trabalho? Aquelas pessoas invejosas, né? Nossa, que trabalho, eu gostaria tanto de trabalhar naquele lugar, fazer a mesma coisa. Nossa, eu gostaria de ter um carro igualzinho a esse. Eu gostaria de ter uma casa igual a que ele tem. Eu gostaria de ter a família que ele tem, né? Algumas pessoas, mulheres, invejam o marido da outra, né? Nossa, que marido que aquela pessoa tem, né? Ai, se fosse meu marido. Alguns homens: ai, se fosse a minha esposa. Inveja, cobiça. E não tem nada, irmãos. Por quê? Porque se desviaram dos preceitos, desviaram dos estatutos, desviaram de Deus, falam, murmuram contra Deus. Não querem mais servir a Deus. Não têm mais vontade de estar na casa de Deus. Diz: é inútil servir a Deus. Fica olhando para o outro que prospera.
Irmãos, a palavra de Deus diz que muitas vezes, na maioria, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque muitas vezes os filhos das trevas, eles se esforçam, muitas vezes eles estudam, eles trabalham, mesmo não tendo o temor de Deus, mesmo não conhecendo a Deus como nós conhecemos, muitas vezes são mais prudentes do que os filhos da luz. E murmuram, e dizem assim: bem-aventurados os soberbos, os orgulhosos, aqueles que cometem o pecado, a impiedade, aqueles que se edificam, né? Aqueles que são abençoados, aqueles que começam a ter riquezas. Eles tentam ao Senhor e nada lhes acontece. Ainda quer o mal ainda, né? Ainda quer o mal da pessoa. Eles fazem tanta coisa ruim e não são castigados. Podia o Senhor vir e castigar, podia o Senhor vir pesar a mão sobre eles e não acontece nada. Mas ai de nós se fizer alguma coisa, a mão de Deus já pesa. Mas o ímpio não, parece que ele faz coisas abomináveis, peca contra Deus, faz tanta coisa, né, horrenda, tanta coisa que desagrada ao Senhor e nada acontece. Ainda quer desejar um mal para o outro. Olha o que a palavra do Senhor diz: e então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e os ouve. Os que temem ao Senhor. E há um memorial escrito diante dele, para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E a palavra do Senhor diz: e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, e naquele dia que farei serão para mim particular tesouro, poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve, e então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Temos servido a Deus, temos feito com amor, com dedicação, ou temos feito de qualquer forma? Eu busco a Deus quando eu quero, eu busco a Deus quando dá, eu sirvo a Deus no momento que eu quero. É assim que nós temos agido. Porque é bonito a gente ler a palavra de Deus, é bonito a gente profetizar, é bonito tantas coisas, mas tem que agir. Deus, Ele só derramou a bênção, Deus só foi com o seu povo quando o povo agiu, quando o povo se movimentou, quando o povo foi e fez algo que valesse a pena, que merecesse. Porque o Senhor não age só nas palavras, o Senhor age nas ações. O Senhor age quando nós nos dispomos a fazer a sua vontade. Hoje é culto de oração, querido. Hoje é culto de oração. Hoje é culto de dobrar os joelhos e buscar face do Senhor, a presença de Deus. A palavra de Deus diz que os sacrifícios para Deus é o coração quebrantado, o coração contrito. Isso não despreza o Senhor. O Senhor quer que você esteja na presença dEle. O Senhor quer que você busque a Ele. O Senhor quer que você entregue a Ele as primícias do teu coração, o melhor que você tem. O Senhor quer que você não abra os seus lábios mais e murmure, reclame, fique olhando a vida de outras pessoas, fique cobiçando, fique sentindo inveja, mas Ele quer que você faça a tua parte, que você ame a Ele, que você sirva a Ele com dedicação, com alegria, com amor. É isso que agrada ao coração de Deus. E a palavra do Senhor diz que se você fizer isso, o Senhor vai te poupar, você vai ser um tesouro nas mãos do Senhor, você vai ser particularidade dEle, você vai ser assim como um filho para Ele, você vai ser como um filho que o Senhor ama, que o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor aconselha, o Senhor te guarda. E fala, a palavra de Deus diz que nós vamos fazer a diferença, que veremos a diferença que o Senhor fará entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o que serve
e o que não serve. Amém, queridos? Que venhamos a servir o Senhor, que venhamos a amar o Senhor, que venhamos fazer a vontade de Deus, que venhamos alegrar o coração de Deus, pois servir a Deus não é inútil. Servir a Deus é motivo de alegria, servir a Deus é motivo de honra, servir ao Senhor é o que nos mantém de pé, servir a Deus é o que nos mantém vivos na face desta terra. Amém?